Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Seja bem-vindo a mais um boletim informativo aqui da Rádio Integração em seu canal do YouTube. Hoje vamos trazer até você todas as informações sobre a 4ª edição do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos, que vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 8 de maio, em São Paulo, no CT Paralímpico, e que vai contar com a participação de 10 equipes, e a gente traz até você a partir de agora todas as informações de mais uma competição de futebol de cegos, chancelada pela CBDV, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. E para você que está acompanhando este boletim e ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este link com seus amigos, com seus grupos aí de futebol de cegos, grupos de paradesporto, e claro, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum boletim do paradesporto que a gente publica aqui em nosso canal do YouTube. E você que está querendo ampliar ou aprimorar os seus conhecimentos sobre a informática ou trabalhar com edição de áudio por meio do programa SoundForge, entre em contato agora mesmo com o orientador Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp. Anote aí: 32 99147 6380. Repetindo, 32 99147 6380. 4ª edição do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos começa na próxima segunda-feira. Torneio reunirá estrelas da seleção brasileira e craques de fora do país no CT Paralímpico em São Paulo. Vai começar a 4ª edição do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos. A competição, organizada pela CBDV, Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, reunirá 10 equipes de 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul, entre os dias 8 e 13 de maio no CT Paralímpico em São Paulo. Alguns dos craques da seleção brasileira, como o ala Ricardinho, o atual melhor do mundo, Nonato e Cássio, também estarão disputando o torneio. Atletas de fora do país, como o peruano Brian Bartolo, eleito o melhor jogador da Copa América de 2022, que foi realizada na Argentina. O torneio conta com 2 grupos, com 5 times em cada um, que vão jogar entre si em turno único. Classificam-se para as semifinais os 2 melhores de cada chave. Os grupos são os seguintes: no grupo A, nós temos Maestro do Paraná, que é o projeto Maestro da Bola, INV de São Paulo, o Instituto Nova Visão, Uresse do Rio de Janeiro, Uresse Esporte e Cultura, AM Paradesporto, a Associação Mineira do Paradesporto de Minas Gerais, INSEP de São Paulo, o Instituto Socioesportivo para Atleta. São as equipes então que compõem o grupo A. O grupo B tem HFUC, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos do Rio Grande do Sul, a SERGS, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, a PADV de São Paulo, a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais, Unicep do Espírito Santo, a União de Cegos Dom Pedro II, e a SASJO, que é do Rio de Janeiro, Serviço de Assistência São José Operário. A equipe mais bem colocada do regional, exceto as que já fazem parte da Série A, que são a SERGS, HFUC, INV e Maestro, ou que caíram da Série A para a Série B em 2022, que é o caso da PADV, vão garantir uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos da Série B de 2023, que será realizado em novembro em São Paulo. De 2011 a 2017, havia um torneio apenas para o Sul e outro somente para o Sudeste. A unificação veio na temporada seguinte. Desde a criação do Regional Sul-Sudeste em 2018, houve apenas um ganhador, que é a HFUC, que é tricampeã. Não houve as edições de 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid. Por isso, todo o foco está em quem será capaz de destronar o time de Canoas, que pode conquistar o tetracampeonato brasileiro.
A maior aposta continua sendo nos paranaenses do Maestro, um dos caçulas da modalidade, que foi criado em 2018 e é capitaneado pelo ex-jogador de futebol convencional, o Ricardinho, que é campeão mundial pela seleção brasileira em 2002. A equipe vem se reforçando ao longo dos anos e manteve no elenco os jogadores Cássio, Thiago Paraná e Jefinho, todos da seleção. No caso de Jefinho, ele não poderá participar da competição por conta de uma lesão. Para esta temporada, trouxe 3 novidades para o time e uma no banco de reservas. O já citado Bryan Bartolo, além do chileno Victor Silva, conhecido por sua habilidade, e Giovani, atual terceiro goleiro da seleção brasileira. No quadro técnico, a aposta em Josinaldo Souza, o Bamba, que é auxiliar da seleção brasileira. Confira a relação de atletas inscritos por cada uma das equipes que estará participando do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos 2023. A Acergues, do Rio Grande do Sul, treinado pelo professor Christian Welter, tem como goleiros Daniel Oliveira da Fonseca e Douglas da Silva Neves. Os atletas são Altair Paulo Welter, o Angel Antônio Flores Guardado, Carlos Remos, Cleverson Diego da Rosa Soares, David Pereira Pires, John Alexandre Hernandes Garcia, Luciano Barbosa de Oliveira. A HFUC, do Rio Grande do Sul, tem como técnico o professor Rafael Astrada. Os goleiros Felipe Tolfo e Luan de Lacerda Gonçalves. Os atletas Adrian Alex Borges da Silva, André Trevisol, Gabriel Penedo Batista, Leonardo dos Santos Oliveira, Rafael Martins de Souza, Raimundo Nonato Alves Mendes, Ricardo Sten Metz Alves, Severino Gabriel da Silva. A M para o Desporto de Minas Gerais tem como técnico Lucas Peixoto Fernandes Guimarães. Os goleiros, o único goleiro, rapaz, hein? Um goleiro só, que é o Arthur Carvalho Gonçalves. Os atletas Bruno César Lima Araújo, Caio Francisco Costa Passos, Edson Luiz da Silva Araújo, Gustavo Alan Jardim Souza, Kaique Wesley Ferreira do Nascimento, Otávio Lucas Santiago de Oliveira, Roberto Francisco Moreira. A APADV de São Paulo tem como técnico André Vicente de Oliveira. Os goleiros Renan Wallace Alves Milan e Wesley Cassiano. Os atletas são Aleph Vinícius Alves Nogueira, Anael de Souza Oliveira, Francisco da Conceição Souza, Jefferson Henrique Rodrigues Lula Felisberto, Cauã Sabino da Silva, Lino Nicolas Coca Castro, Marco Antônio da Silva Batista, Samir Santana da Silva. O INSEP de São Paulo tem como técnico Francisco das Chagas Ferreira da Silva. Os goleiros Guilherme de Souza Silva e Kelvis Michael Roseno da Silva. Os atletas Adilson Braz, Beltrão Souza Nunes, Bruno Gabriel Moreira dos Santos, Cauã Felipe Anacleto Bueno, Fabrício Medeiros da Cunha, Luiz Otávio Elias, Rodrigo Alves de Souza e Walter de Jesus Geraldo Gomes. O INV, Instituto Nova Visão, tem como técnico Luiz Roberto de Barros Júnior. Os goleiros Yuri Gabriel Freire Silva e Milton Pereira da Silva. Os atletas Darley Aparecido de Oliveira, Edmar Barros de Novaes, Eduardo Júnior de Oliveira, José Luiz Menezes Reis, Mardison dos Santos Duarte, Raudrey Anderson Nobre Rodrigues, Ronildo Alves da Silva, Sandro Laina Soares. O Maestro do Paraná tem como técnico Josinaldo Costa Souza. Os goleiros são Abraão Frazão e Giovanni Montenegro Batista. Os atletas são Brian Jonathan Bartolo Climaco, Cássio Lopes dos Reis, Edivan Freitas da Silva, Emerson de Carvalho, Maurício Chope Dumbo, Thiago Santos Nascimento, Thiago da Silva e Victor Hugo Silva Paves. Os SASJO do Rio de Janeiro tem como técnico o professor Oswaldo Luiz Cardoso de Melo Neto.
Os goleiros, Gabriel Luiz Nunes dos Santos e Giovanni Jerônimo Rodrigues. Os atletas são Carlos Ivan Figueroa, Gustavo Costa dos Santos, Hugo Salvador, Ramiro Lescano, Júlio César Flor Gomes, Júlio César Serpa Souza, Moisés da Silva Laia, Rafael Thiago Eleutério Ferreira e Raul Ferrares Alves. A Unicep do Espírito Santo tem como treinadora a professora Josiane Volpe Fernandes. Os goleiros, Jonas Silva Júnior e Paulo Gomes de Oliveira. Os atletas, Alberto Vieira Teixeira, Giliardi Lúcio Pereira, Josir Santo Volpe, Moisés Soares dos Santos, Patrick da Silva de Oliveira e Rogério Souza da Silva. A Uresse do Rio de Janeiro tem como técnico o Márcio Aurélio Rufino Silva dos Santos. Os goleiros são David Vitor da Silva Porfírio e Matheus Viana da Fonseca. Os atletas são Anderson Dias da Fonseca, André de Souza Carlos, Cláudio Hilton Leite Ribeiro, Felipe Sabino, Felipe Santos Silvestre, Livingston da Silva Costa, Luiz Fernando Alves da Conceição, Luiz Pereira da Silva Filho. As informações são de Renan Cassioli, da Assessoria de Comunicação da CBDV. Então, só reforçando, a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de maio, inicia-se o Sul-Sudeste de Futebol de Cegos de 2023, a sua 4ª edição. No CT Paralímpico em São Paulo, os jogos iniciam às 8h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Para a Rádio Integração, repórter Jorge Daniel.